E aí, pessoal, tudo certo? Então, já faz um bom tempo já que eu não faço vídeo. Faz mais de 3 semanas, mais de 21 dias. Os 21 dias da igreja tá acabando. E não acabou ainda a campanha, que hoje eu não fui. Tava cansado, cheguei do trabalho hoje morto com o trabalho e acabei não indo. Fiquei em casa. Fui deitar, descansar, minha mãe foi pra igreja. Tava deitado aqui, Deus começou a incomodar no meu coração. Começou a vir algumas coisas no coração, pensamentos, algumas coisas. Comecei a escrever, acabei comprando mais 2 músicas. Que eu gosto bastante de escrever. Agora tô voltei a escrever minhas músicas. Não são conhecidas, nenhuma delas é conhecida. Pelo menos dessa vez já perdi 5 músicas que eu compus. Agora tem mais 3 ali que eu escrevi. Uma ontem, escrevi mais 2 hoje. Deus ficou colocando uma coisa no meu coração, um negócio no meu coração, começou a apertar, falando, não, tem que escrever isso. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Quero falar sobre inocência hoje. Uma coisa que eu admiro, uma coisa que realmente a gente tem que ter é a inocência. Foi falado segunda-feira na igreja, que foi o César Baruch. Na igreja ele falou alguma coisa, ele falou, deixou uma pergunta pra gente. Ele falou assim: quando é que foi que você deixou de ser criança, que você cresceu? Quando é que foi que você deixou a sua inocência para você viver a sua vida? Em Marcos 10 está escrito assim. Depois disso, em Marcos 10, 13 ao 16. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim, então proíbam que elas façam isso. Pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Uma criança. Por que uma criança? Por que o reino de Deus são das crianças? Por que quando a gente é criança parece que nada é, que tudo é melhor, tudo mais gostoso, que se alegra mais fácil, que se diverte mais fácil? Mas a inocência. A inocência é algo tremendo. A inocência é algo que a gente tem que ter. Eu olho, às vezes eu vou olhar na igreja, eu vejo aquelas crianças indo pra escolinha. O pastor fala: estenda sua mão pra cá, vamos orar pelas crianças. Uma coisa que eu mais peço: Deus, não deixe essas crianças perderem a inocência. Porque a inocência é o que faz a gente estar mais perto de Deus. A inocência é o que faz a gente ser mais dependente de Deus. A inocência faz a gente ficar longe do pecado. Faz a gente não saber o que é o pecado. Eu terminei aqui, já abri aqui em Gênesis. Por que Gênesis? Porque Gênesis é um dos melhores lugares que fala sobre inocência. Quando o homem adulto era inocente, em Gênesis 2. Gênesis 2, capítulo 4. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor não tinha mandado chuvas. Não havia ninguém para cultivar a terra. O 7. Vou direto para o 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou vivo. Aí mais pra frente que a gente pode encontrar aqui. No capítulo 15, versículo 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus
O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas qualquer do jardim, menos a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse, isso aqui é falando de Eva. Tanto, no versículo 25, último versículo do capítulo 2. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É inocência. Quando uma criança totalmente inocente, ela não sabe nada, ela não tem conhecimento do que é errado, do que é certo. Ela é uma página em branco. Tem um filósofo, não lembro qual fala, que ele fala isso também. Fala, não, quando a gente nasce, nosso cérebro é como uma folha sulfite em branco. E aquela folha, conforme você vai vivendo, ela vai sendo escrita, vai sendo marcada, sua história vai sendo escrita ali, seus conhecimentos vão sendo escritos ali. E... meu Deus, o que eu ia falar? E tipo, aquele conhecimento que você gera do seu pai e da sua mãe, que seu pai e sua mãe te dá, da inocência, aquilo faz você ser o que você é hoje. Eu vi uma ministração, Pastor Paulo, ele fala, a inocência é a coisa mais preciosa que uma criança tem. A inocência é a coisa mais preciosa que você pode ter. Ele fala, os pais são responsáveis pela inocência dos filhos. Eu acredito nisso, eu realmente boto fé nisso. Realmente os pais são responsáveis pela inocência dos filhos. Que ele fala também, eu vou fazer isso, cara. É uma coisa que eu vou fazer. Se um dia alguém chegar no seu filho e falar pra ele, você já tá namorando? Que é uma coisa que isso tira a inocência da criança. Uma coisa que tira a inocência da criança, cara. Você chegar uma criança de 8 ou 9 anos, uma criança, você chegar e falar, gente, já tá namorando, já tá beijando na boca. Se algum dia alguém chegar no seu filho e falar isso, pega ele pelo colarinho, olha bem no olho dele, fala, deixa a inocência do meu filho em paz. Deixa a inocência do meu filho em paz. A coisa mais preciosa que o seu filho tem é a inocência. A coisa mais preciosa que a gente tem é a inocência. Por que Jesus falou que o reino de Deus pertence às crianças? Por causa da inocência. Elas não têm pecado. Por que a igreja não permite batizar a criança? Por que não é bíblico batizar uma criança? Porque a criança não tem consciência, ela não tem pecado, ela é inocente. Ela não sabe o que é o pecado. Agora uma criança que perde sua inocência, perde sua joia mais preciosa, já cresce com a cabeça de querendo ser um adulto. Uma música que eu me quebranto quando eu escuto, eu quero viver, uma música que eu quero, um louvor que eu sinto mesmo de tocar o coração de Deus. Eu quero ser como criança, te amar pelo que você é. Voltar à inocência. De acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu estava escrevendo ali agora, falei, Senhor, eu quero ser como criança. Eu quero voltar a ser criança. Voltar a saber que o Senhor é tudo o que eu preciso. Voltar a ser criança e saber que a tua presença está aos teus pés, é tudo o que eu preciso. Uma criança inocente, ela é dependente dos pais, porque ela não sabe se virar sozinha. Uma criança inocente, ela é dependente, completamente dependente dos pais. E como muitos sabem, eu cresci sem pai, só com a minha mãe. O meu irmão foi meu pai pra mim, a minha mãe teve que fazer os dois papéis pra mim, uma guerreira. Como foi difícil crescer sem um pai.
como foi difícil saber que eu não tinha um pai do meu lado, não tinha um pai para me aconselhar. Eu só fui conhecer Jesus com 14 anos de idade. Eu fui entender o que era estar na presença de Deus. Meu, tipo, a inocência faz a gente voltar ao jardim. Jardim de quando Adão andava no jardim. Deus conversava com ele. Deus todo dia se encontrava com ele, conversava. Tinha uma intimidade. Adão não tinha medo. Não tinha vergonha de estar nu na presença do Senhor. Porque o Senhor não via a sua nudez, Ele via o seu coração. Por quê? Nossa, essa veio do reino agora, cara. Olha, veio de Deus agora. Por que que Adão não tinha vergonha de andar nu? Por que que Adão não tinha vergonha de andar nu? Porque ele não tinha pecado. A nudez de Adão, uma coisa que a gente pode falar. A nudez de Adão, quer dizer exatamente que ele era limpo, que ele não tinha pecado. Ele era nu na presença do Senhor. Ele era limpo na presença do Senhor. Ele não precisava ter vergonha quando ele estava na presença do Senhor andando no jardim. Então, o homem e a mulher estavam nus na presença do Senhor, sem vergonha. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É que tá difícil de ler por causa da luz, tá, gente? Eu tô batendo no olho, tô pensando em começar a gravar com óculos. Tanto o homem como a mulher estavam mesmo, não sentiam vergonha um do outro. Por que que quando um homem e uma mulher se casam, quando é o certo, ter o ato sexual? Por que que não é certo ter antes? Por causa da inocência. Quantas vezes isso acontece? A pessoa tem vergonha. Se um homem ou uma mulher, já ouvi relatos disso, já ouvi muitos relatos. Um homem ou uma mulher, sem se casar, chega no Greg, a gente fez isso, a gente pecou. Eu posso te contar isso, você ora por mim, eu sei que você é de confiança. Quantos relatos, eu não vou citar nomes, tem bastante relatos disso, que eu conheço. O rapaz ou a moça chegava ali e falava: meu, eu senti vergonha quando eu tava com ele. Por quê? Porque era pecado. Por que que quando um casado faz isso, eles não sentem vergonha? Sentem vergonha de estar ali na primeira vez. É a primeira vez, eles não sentem vergonha, mas eles vão perder essa vergonha porque eles sabem que eles estão certos. Porque eles não sabem que eles não estão em pecado. A inocência nos faz ficar longe do pecado. Por que que é bom que sejamos inocentes? Inocentes no pensamento, inocentes de coração, mas adultos no entendimento da palavra. Por que que é bom que sejamos inocentes? Para que essas coisas do mundo, essas coisas que nos afastam da presença de Deus, essas coisas que nos levam para perto do pecado, não entrem no nosso coração e corroam ele. Porque quando a gente perde a nossa inocência, a gente perde a joia mais preciosa e a chave de estar no reino de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos como crianças na sua presença. Crianças não têm vergonha de estar na presença de Deus. E crianças o adoram realmente. O adoram só por saber que Ele é Deus. O adoram só por saber que estar na presença dele já é tudo. Crianças adoram a Deus. Eu vejo aquelas crianças pulando lá na frente, eu sinto vontade de estar lá com elas, voltar a ser como elas. Me arrependo de não ter conhecido Deus antes dos 14 anos. Eu cresci em igreja evangélica, mas eu não sabia que era isso. Eu não sabia que era estar assim na presença de Deus. Porque eu cresci numa igreja onde eu falava salmo, onde eu ia lá na frente, recitava salmo, orava e ia embora. Chegava, era todo domingo de manhã, era a mesma coisa. Chegava na igreja, a gente orava, cantava hino,
tinha a palavra, eu tinha cantava os salmos, primeiro as meninas, depois os homens. Aí tinha a palavra, aí da palavra a gente cantava mais um hino, mais uma oração, mais um hino e ia embora. Eu era criança, não entendia nada daquilo que eu estava fazendo ali. Mas foi bom que eu fui conhecendo a palavra de Deus desde criança. Mas eu não aceitei, não entendia o que era estar na presença de Deus desde criança. Tipo, que a gente estava salmos é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz em verde passo, guia-me mansamente de águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me na frieza da justiça, ainda que andasse pela sombra do vale da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, aos seus anjos Ele dará ordens a meu respeito para me guardar em todos os meus dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, diria o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Era isso, era só falar, não entendia nada do que eu estava falando ali. Mas hoje eu vejo aquelas crianças lá na igreja pulando na presença de Deus, só imitando o louvor, o júbilo. Eu olho, vejo aquela inocência daquelas crianças estando ali na presença de Deus, estando ali buscando Deus, sem saber o que estão fazendo. Inocência, inocência. Estou na essência da inocência, na essência da adoração. É o melhor lugar onde a gente pode estar. Não sei se esse vídeo está ficando bom, não sei se está ficando ruim, só sei que eu estou falando o que Deus está falando para eu falar. Aquilo que está no meu coração, aquilo que eu sinto a necessidade de viver. Porque eu creio uma coisa: não pregue aquilo que não tocar em você. Se você não fale, não ministre uma palavra que não tenha mexido com você, porque se ela não mexeu com você, ela não vai mexer em outras vidas. Para mexer em outras vidas é necessário que ela tenha mexido com você. Por isso, não pregue o evangelho da cruz se você não está crucificado. Eu vejo minha inocência algo tão lindo. Eu posso pegar uma pessoa que hoje me alegrou muito ter visto aquilo. Ele tem 12 anos de idade, cara. Eu olho aqui e falo: meu Deus, como isso é bom. Ele ainda é uma criança. Apesar dele já ter perdido muita parte da inocência dele, ele ainda é uma criança. Ele está conhecendo a palavra de Deus agora. Realmente, ele pegando a Bíblia para ler, chegou em mim e falou: Greg, hoje eu li o Apocalipse, cara. Que ele é louco por causa disso. Eu li Apocalipse. Meu, que bagulho louco. Nossa, velho, que não me alegrou tanto. Aí eu fiquei pensando: cara, se o jeito que ele falou já alegrou a mim, imagina como que não alegrou o coração de Deus. Que ele chegava e falava: Greg, como que é o inferno? Gabriel, como que é o céu? Eu explicava para ele, segundo a Bíblia, falava: não, é assim, sabe? Eu ia explicando segundo a palavra de Deus para ele. E ele começou a criar gosto por aquilo. Aí ontem a gente tava... o filho do meu patrão, esse garoto. Aí chegou aqui tem uma amiga minha que também é evangélica, começando a falar de Deus para ele. Aí ela falou: não, começa a ler Mateus. Começa a ler Mateus, hoje é dia 24, ontem foi dia 24. Eu leio Mateus 24 hoje. Só que Mateus 24 é uma palavra muito forte. Ele pegou do Mateus 1 para começar a ler. Meu, mas foi tão bonitinho. Ele pegou o Novo Testamento, começou a procurar qual que era. Gênesis. Ele começou a procurar Gênesis no Novo Testamento. Falou: não, Gênesis é do Antigo Testamento. Aí eu comecei a explicar a Bíblia para ele. Falou: não, é que são dois tempos a Bíblia. O antes de Jesus e depois de Jesus. É tipo, é o Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento é só as profecias, os grandes profetas, quando era o tempo da lei. O Novo Testamento é depois que Jesus veio à Terra, depois de todas as feitas de Jesus, quando Jesus foi pro céu até a volta de Jesus, que é a parte de Mateus até Apocalipse. Só que a biblinha dele, aquele do Novo Testamento, é tão bonita, é aquela que é só o Novo Testamento. E no final, depois do Apocalipse, tem Salmos e Provérbios. Aí eu falei: não, mas como que acaba em Apocalipse se não tem Salmos e Provérbios aqui? Eu falei: não, Salmos e Provérbios que são dois livros bastante usados da Bíblia, do Antigo Testamento, que eles trouxeram para essa bibliazinha aqui.
Parece tão bonitinho ele pegar a Bíblia dele, começar a ler, chegou ali e falou, Greg, viu? Eu tava lendo Apocalipse, ali Mateus 3. Que bagulho massa, cara, que não sei o que. Ele começou a falar do que ele tinha lido pra mim. E aquilo começou a me dar uma alegria tão grande. Aí eu falei, vou ler Mateus 24 hoje, cara. Vou chegar lá, vou ler Mateus 24. Aí ele foi se arrumar pra ir pro colégio, chegou em mim, meu, de Mateus 24, meu, que bagulho sinistro. Tipo, tudo que tá falando, que tá acontecendo lá, tá acontecendo no dia de hoje. Que não sei o que. Eu falei, tá vendo? Por isso que você tem que se preparar. Não, que eu vi tão lindo, cara, ver uma criança tendo gosto pela palavra, sabe? Tipo, buscar a palavra. Aí chegou e falou assim, Greg, aí já vem querendo com sede, com uma sede tão linda, assim, sabe? Eu me alegro a falar da palavra pra ele. Falei, Greg, mas a gente vai guerrear no juízo final? Ele começou a ler Apocalipse, o moleque de 12 anos começou a ler Apocalipse, primeiro livro que ele pega na Bíblia, eu falei. Mas tipo, mas como que vai ser? Como vai ser a nossa vida lá? Aí comecei a explicar pra ele do Apocalipse, como é que era, algumas coisas. Mas, como assim? Aí eu falei, existem 3 céus, né? Existem 3 céus, que é o céu esse que a gente vê, que é esse que a gente está, que é aqui na Terra. O segundo céu, que é onde os anjos estão. E o terceiro céu, que é o reino de Deus. Aí eu falei assim, não, mas... E que céu que a gente está? Eu falei, não, a gente está no primeiro céu. Mas e quando Jesus vier arrebatar a igreja, para que céu a gente vai? Aí eu fui explicando para ele, falei, não, a gente vai para o terceiro céu. Ah, mas no segundo céu nós estamos lutando com os demônios? Eu falei, por enquanto eles estão lá, mas depois eu comecei a explicar tudo. Falei, não, aí a batalha vai vir pra terra. Comecei a explicar tudo, sabe? O que a Bíblia diz. Falei, mas a gente vai lutar? Porque ele faz mais tempo. Mas a gente vai lutar? Aí eu falei, não, a gente vai. Porque Jesus vai vir, aí vai levar a igreja, vai preparar a gente pra gente voltar. Aí, nossa, mano, vi que eu faço Muay Thai, aí que tão bonitinho. Tipo, a inocência que ele fala da palavra é tão bonito, cara. Porque, tipo, aí eu paro, olho e penso, se uma criança pode alegrar tanto assim o coração de um humano, de alguém que infelizmente eu cresci. Infelizmente eu cresci. Um humano crescido alegra o coração de uma criança fazendo aquilo. Imagina o coração de Deus. Na hora que eu parei pra pensar nisso, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Na hora que, uma pessoa que tem sede, uma criança com sede de estar na presença de Deus. A inocência traz a vontade de estar na presença de Deus. A inocência faz a gente ser dependente de Deus, pra gente querer estar perto de Deus. Se é isso que eu quero, queira isso pra você também, você que tá vendo esse vídeo. Queira isso pra você também. Esse vídeo tá ficando gigante. Não sei se você vai querer ver esse vídeo até o final, mas se você tá vendo esse vídeo até aqui, queira isso. Queira isso. Volte aonde? Voltando à pergunta agora, volte aonde você deixou a sua inocência. Volte ao lugar onde você deixou de ser criança, para querer viver a sua própria vida, para querer viver você. Onde você deixou a sua inocência de lado, para você querer ser independente. Seja inocente, seja dependente de Deus. É tudo o que eu mais quero. Que ele fala, como criança, tem um louvor que fala, como criança me gira no ar. Esse é o momento que eu espero, é o momento que eu mais quero. O César Baruch, que estava na igreja segunda-feira, ele falou, meu, como? E é uma coisa que eu estava refletindo já estava corroendo na minha cabeça. Como o louvor das crianças é o mais sincero que existe. Mas por que o louvor das crianças é o mais sincero que existe? Porque é um louvor com inocência.
É um louvor, quando você coloca inocência num louvor, é um louvor que vai tocar o coração de Deus. É um louvor cantado como criança. Cantado como você sendo uma criança. Às vezes eu estou escrevendo aqui falando assim, mas Senhor, será que vai tocar no seu coração? Eu não quero escrever só simples palavras para você. Eu não quero escrever só mais uma música para você. Eu quero tocar o seu coração. Eu quero segurar na sua mão e andar do seu lado. Tem uma música que chama Intimidade. Linda. Fala, Senhor, Jesus, quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao seu encontro e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Seja como criança na presença de Deus. Seja inocente no seu pensar, inocente no seu coração, e adulto no entendimento. Adulto para entender a palavra de Deus, e seja inocente para o seu coração, a sua atitude seja inocente. Saiba o que você está fazendo, mas inocente no seu pensar, na presença de Deus, para que a sua inocência te leve para perto de Deus e suas atitudes. Uma criança na presença de Deus é uma coisa tão maravilhosa. Imagina adultos como criança na presença de Deus. Porque quando a gente se quebranta, a gente chora. Porque quando a gente se quebranta, a gente entende que a gente não tem mais inocência. A gente precisa daquilo de volta. A nossa essência de volta que a gente precisa. Porque a nossa independência, digamos assim, porque quando a gente cresce, a gente quer ser independente. A nossa independência faz com que nos afaste de Deus. Faz que a gente querer viver da nossa maneira. Mas Deus não quer que a gente viva da nossa maneira, Deus quer que a gente viva da maneira dele. Porque a gente fala, porque a gente sempre está pedindo, fala, Senhor, abençoa o meu caminho, abençoa isso que eu vou fazer, abençoa tal coisa, abençoa a minha vontade, abençoa. Não, para de pedir isso para Deus, ele não vai. Você pedir, Senhor, abençoa o meu caminho, Senhor, abençoa essa minha escolha, abençoa tal coisa. Ele não vai abençoar. Ele não vai abençoar. Sabe por que ele não vai abençoar? Porque ele olha isso e ele fala, mas por que você quer que eu abençoe o seu caminho? Por que você não deixa o seu caminho vir para o meu que já é abençoado? Por que você quer que eu abençoe a sua escolha? Por que você não deixa a sua escolha e vem para a minha escolha que já é abençoada para a sua vida? Por que você quer que eu abençoe a sua decisão? Sendo que eu quero que você viva as minhas decisões para a sua vida. Hoje aconteceu uma coisa que eu vinha pedindo para Deus há semana, há meses. Pedindo, Senhor, se for da sua vontade que seja feita, mas se não for, ignora o meu coração. A minha vontade é essa e essa. Mas eu não quero que seja feita a minha vontade. Se for da sua vontade, Senhor, que seja, mas se não for da sua vontade, me dê força para aguentar essa dor. Hoje aconteceu uma coisa que alegrou meu coração. Alegrou demais. Eu tenho poder, tô conseguindo ver as respostas de Deus, só de eu estar querendo buscar o caminho dele. Eu sei que no caminho dele, eu não vou sofrer. Pode ser que tenha pedras no caminho, mas como uma vez uma amiga me disse, vai ter pedras no caminho. Mas essas pedras, a gente pode escolher se a gente vai tropeçar nelas ou usar elas para construir nosso castelo, para construir a nossa fortaleza, para reforçar aquilo que a gente já tem. Um jardim pode ter espinhos,
Você pode se machucar. É uma música no mundo que fala isso. Uma flor que tem espinho, você pode se machucar. Ué? Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se bem ou mal existe, é preciso escolher. É preciso saber viver. Não, não é preciso saber viver. Não é preciso saber viver. É preciso você saber escolher. É preciso você saber escolher o caminho que você vai seguir. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Pode. Você vai seguir o caminho que você quer que Deus abençoe, ou você vai seguir o caminho de Deus que já é abençoado. A porta é estreita do caminho abençoado. A porta do seu caminho ela é larga, você pode levar o que você quiser. A porta estreita, se você quer entrar na porta estreita, leva a sua inocência. Acho que eu já falei demais, esse vídeo está ficando bastante longo. É bom eu guardar um pouco dessas coisas aqui também, para falar para você que eu fui continuar falando para vocês. Prometi fazer uma semana de vídeo, essa semana que eu prometi, a semana que vem, a partir de segunda-feira, eu já vou começar a fazer uma semana de vídeo para vocês, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, direto. E é isso aí. Meu, guarda isso no coração de vocês. Meu, não busquem. Vai ter aquele tal de Tebilu. Busquem conhecimento. Não busquem conhecimento. Não busquem, sabe, conhecimento. Não busquem. Não tô falando pra você ser burro. Eu não tô falando pra você ser burro. Tô falando, busque inocência na presença de Deus. Você quer conhecimento? Tá aqui, ó. O maior conhecimento que um homem pode ter. Tá tudo aqui, ó. O que você precisa saber tá aqui. O que você precisa saber tá aqui. Quer conhecimento? Inocência. Procure voltar à sua inocência. Eu deixo essa pergunta pra vocês. Assim como... Nossa, Baruch, obrigado, hein? Obrigadão mesmo. Assim como o Baruch falou na administração. Volte onde você deixou a sua inocência. Volte onde você deixou de ser inocente. E pegue ela de volta. Aí eu deixo a pergunta pra você. Aonde foi que você deixou sua inocência para você viver a sua própria vida? Tanta coisa que eu queria ter falado. Tanta coisa que eu quero poder falar aqui, mas o tempo não permite. Se Deus permitir, eu vou trazer uma outra ministração para continuar falando sobre inocência. Tá ficando grande já. Vou ver se carrega rápido. É isso aí, quem gostou. E eu de sempre, se você gostou, joinha aqui embaixo. Inscreva-se no canal para sempre. Olha, as vantagens, você inscrever no canal, toda vez que eu fizer um vídeo, você não vai precisar esperar eu colocar no Facebook, eu colocar no Twitter. Porque às vezes eu esqueço, às vezes eu faço vídeo e esqueço de colocar no Facebook e de colocar no Twitter. Se você se inscrever no canal, toda vez que você entrar no YouTube, você entra no YouTube já aparece lá na sua linha do tempo, que o vídeo que eu postei novo. Hoje eu tô gravando na cama, se você ver. É isso. Dá um joinha, adiciona seus favoritos, ajuda na divulgação do vídeo. Compartilhem esse vídeo. Se você vê, eu vou postar no Face, no Twitter. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas vejam. Leve a palavra do Senhor adiante. Não deixe que eu faça isso aqui, o vídeo, coloque e pare ali onde está. Eu não faço esse vídeo para que fique só até vocês. Eu faço esse vídeo na intenção de que vocês levem para frente. Porque eu dependo de vocês para isso. É um trabalho que eu faço porque eu amo fazer isso. É uma coisa que eu tenho paixão, que eu estou criando gosto, paixão. Que é pegar isso aqui com meu irmão, devorar isso aqui e passar para vocês o que eu tenho aprendido, passar para vocês o que eu tenho vivido. Para que vocês usem isso como exemplo, conhecimento da palavra,
passem para frente para que outras pessoas também possam conhecer, e outras pessoas também possam conhecer, e outras pessoas também possam conhecer, e passando de para frente, passando de geração em geração, passando de pessoa para pessoa, levando a palavra de Deus. Porque é isso que Deus quer que a gente faça. Esse é um dos propósitos que a gente está aqui. Ide, fazer discípulo por todas as nações. A paz, a graça, mansidão, conhecimento, sabedoria, frutos do Espírito estejam com você. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.